Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. 1 Reis, capítulo 17. Vamos orar. Pai, fale conosco. Abre a porta da Tua palavra para nós. Transforma-nos. Toca sobre cada vida aqui que se encontra presente fisicamente, aqueles que estão nos ouvindo através do YouTube, das redes sociais. Toca, Senhor, sobre aqueles que estão perto e os que estão longe. Os convença do pecado, da justiça e do juízo. E mude a história, Senhor, de cada um dos que creem no Seu nome, dos que estão recebendo esta palavra pelo poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, 1 Reis capítulo 17 começa a narrar a história de um homem, de um profeta chamado Elias. Diga assim, Elias. Elias foi um profeta muito importante no seu tempo. Um dos grandes proeminentes profetas bíblicos fora o profeta Elias. Ele vivera coisas poderosas, inimagináveis para hoje. Um homem que foi usado por Deus de uma forma grande, maravilhosa, estupenda. Foi esse homem chamado Elias. Antes de nós entrarmos no texto que vamos trabalhar, eu gostaria de te falar que Deus continua falando conosco, como falou com Elias, como falou no tempo bíblico. A Bíblia diz que Deus não mudou. Deus continua o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. O mesmo Deus que falou com Elias, o mesmo Deus que falou com Eliseu, o mesmo Deus que falou com Abraão, Isaac, Jacó, com Moisés, com Davi. O mesmo Deus que falou por meio de Cristo aos apóstolos. É o mesmo Deus de hoje. Deus continua falando conosco. Na sexta-feira agora, eu tive uma experiência que confirmou ainda mais no meu coração que esse bom Deus, o Deus do profeta Elias, o Deus verdadeiro, Ele continua falando conosco. Agora, nós sabemos que a forma ideal, a forma pura que Deus fala conosco é a forma bíblica, porque a Bíblia é indiscutivelmente a infalível palavra de Deus, não tem erro. A Bíblia é Deus falando, sem erro. Agora, Deus, por sua infinita sabedoria e poder, Ele fala conosco de diversas maneiras, em uma experiência. Ele falou com Moisés através da sarça. Ele falou com um profeta chamado Balaão, um profeta pagão, por meio de uma jumenta. Deus continua falando conosco, e da forma que Ele quer. Ele fala através da natureza. Ele fala através de pessoas. E na sexta-feira, eu tinha um encontro pastoral, em uma mesa pastoral. Eu saí de casa, como eu falei nas minhas introduções, é que nós estamos vivendo desafios atrás de desafios, e isso não me paralisa, isso não me faz olhar para trás. Quando eu vejo alguém regredindo, a única ferida que me causa
é de vê-la regredindo. Mas alguém regredir não me faz pensar em regredir. Só me dá compaixão em ver alguém caminhando tão bem como Paulo disse aos Gálatas, e infelizmente retroceder por nada. Então eu, na sexta-feira, acordei para essa reunião pastoral. Eu vou no carro conversando, né? Eu vou no carro conversando mesmo, porque para mim o Espírito Santo é uma pessoa, eu converso com ele. E eu falo com ele, eu falo: Espírito Santo, você está vendo como está a situação? Você viu lá, né? José, fulano, ciclano, você ouviu lá. Então o senhor sabe a minha intenção com ele e com ela, o senhor sabe. O senhor conhece meu coração. E eu converso com o Espírito Santo, né, dentro do carro. E o senhor sabe, né? Se o senhor vê que eu estou vacilando na sua igreja, me tira, põe outro. Porque a igreja é do Senhor. A igreja é sua. A igreja não é minha. Eu converso com o Espírito Santo. E eu falei: eu estou meio agoniado. Eu estou meio chateado. Eu estou meio chateado, Senhor. E eu falei: Espírito Santo. Eu já estava no trânsito. E eu conversando. Espírito Santo, fala comigo. Eu quero mais uma palavra. Fala comigo. Eu não estou pensando em parar, desanimar. Essas coisas não me afetam. Problemas externos não afetam a minha decisão de servir o Senhor até morrer. A minha esposa já sabe. Eu falo com ela, assim, ó, eu falo com Deus. No dia que o Senhor achar que eu vou envergonhar seu evangelho, o Senhor me leve antes que eu faça isso. Porque o evangelho do Senhor para mim é a dignidade de vida que eu tenho. É o seu evangelho. Então, eu levo a sério aquilo que eu vivo. Eu falei: Espírito Santo, fala comigo. Porque eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Fala comigo. Gente, tinha um caminhão na minha frente. Esse caminhão foi na minha frente até uns 4 quilômetros aí para frente aí. Fala comigo, Espírito Santo. Eu bati assim no painel do carro. Fala comigo, meu amigo, fala comigo. Aí cheguei em um semáforo vermelho. Eu falei: fala comigo, pelo amor de Deus. Ele dizendo comigo: levante a cabeça. Sério, eu levantei a cabeça. Olha para frente. Quando eu entendi olha para frente, eu pensei: siga seu caminho, né? Olhe para frente e tal. E ele dizia: olhe para frente. E eu: fala comigo, fala comigo. E a voz dizia: olhe para frente. E aí eu olhei. O carro parou, o caminhão está na frente. Espírito Santo, dá uma lida, dá uma observada. O que está escrito nesse caminhão? Atrás do caminhão. Eu levantei, vou olhar e li. Fala comigo, Espírito Santo. Ele falou assim: lê. E eu li. Atrás do caminhão: Wagner segue o fluxo. Tem Wagner com W e com V. O caminhão estava com W, o meu nome. Wagner segue o fluxo. Por que brincar de servir a Deus, irmãos? Por que arrumar tanto problema se Jesus é a solução? Tem pessoas que só arrumam pepino, problema. Escute bem, a igreja de Cristo é para você viver uma vida melhor. O Espírito Santo diz comigo: segue o fluxo. E aí eu comecei a pensar: seguir o fluxo. Quando Deus fala com você, você precisa saber interpretar o que Ele está falando. Ele colocou meu nome lá com um W. Wagner segue o fluxo. Falei: beleza. E aí eu fui observar sobre seguir o fluxo.
Você sabe que essa é uma expressão usada por caminhoneiros mesmo, em vários lugares. Segue o fluxo é uma expressão que está na moda. Se o nosso coração não estiver em Deus, nós vamos já observar as interpretações e ficar confuso. O que é seguir o fluxo? Será que foi Deus que falou comigo ou não? Então, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de aprofundar em um termo, em uma palavra, em um conceito, em uma expressão. Eu gosto de entender melhor por que a expressão segue o fluxo. Eu entendi o que o Espírito quis falar comigo, mas eu queria ir um pouquinho mais fundo, seguir o fluxo de que maneira? Eu observei os significados em nossa gramática, em nosso dicionário, e nós temos alguns significados diferentes para seguir o fluxo. Primeiro significado que eu observei é: segue o fluxo. Fluxo significa fazer o que os outros estão fazendo e agir por unanimidade. Falei, então não é esse. Esse aqui eu segui o fluxo do diabo. Não foi esse seguir fluxo que Deus falou comigo, não. Esse aqui é o do diabo. Fazer o que todo mundo está fazendo. Desde pequeno minha mãe me livrava das vozes do diabo. Dizia, menino, você não é todo mundo. E domingo eu vou pregar. Não somos todo mundo. Domingo que vem. Vou pregar um monte de expressão popular. Vou trazer para a Bíblia. Não somos todo mundo. Domingo que vem. Então, seguir o fluxo, um significado, e esse para mim é o diabólico, é fazer o que os outros estão fazendo. Aí eu estou falando no viés negativo. Se um fofoca, todo mundo fofoca. Se um fala mal, todo mundo fala mal. Não é esse tipo de seguir fluxo, não. Se for seguir o fluxo, fazer o que todo mundo está fazendo de bom, beleza. De errado, não. Por exemplo, esse seguir o fluxo aí, fazer o que todo mundo faz, tem aqui um exemplo. Nunca dancei, estou com vergonha. Aí alguém fala bem assim, segue o fluxo, dança como os outros. Entendeu? Nunca beijei na boca, meus pais não deixam. Aí a amiguinha diz, segue o fluxo. Segue o cinto. Hoje temos que tomar cuidado, porque a vara da infância, você não pode dar uma palmada no menino, você não pode. A vara da infância diz, não dê palmada, né? Você já ouviu isso. A vara da infância, na minha época, era vara de goiaba, vara de pitanga. Aí seguia o fluxo legal, quando essas varas batiam nas costas. Então é bem bacana. Agora, o outro significado de segue o fluxo. Aí eu falei, esse aqui me interessa um pouco mais. Segue o fluxo é a mesma coisa de segue a vida. Continua. Mas continua, presta atenção, se foi o Espírito Santo que falou comigo, ele estava dizendo, continua fazendo o que você está fazendo. Segue a vida ministerial, segue a vida pastoral, segue a vida em servir, segue a vida em conhecer, segue a vida em crescer na graça e no conhecimento. Segue a vida. Nós precisamos seguir o fluxo da vida com Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós preparamos então alguns conselhos sobre a vida do profeta Elias. E antes de lermos algumas coisas sobre o profeta Elias, eu quero te informar sobre quem foi Elias, o que Elias fez e por que essa mensagem tem um tema: segue o fluxo. Deus disse para Elias seguir o fluxo, mas eu quero te mostrar antes o que levou Deus a falar para Elias: segue o fluxo. Quem foi Elias? Primeiro, algumas características sobre Elias. Elias foi um grande profeta de Deus. Ele atuou no Reino do Norte, em Israel. Elias confrontou a idolatria. Ele confrontou o poder político de Acabe e Jezabel. Jezabel era uma bruxa. Jezabel era uma mulher que dominava o homem.
e fazia do homem um escravo. Então deixa eu já te ensinar sobre isso aqui, mulheres e homens e jovens que não casaram e vão casar. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus tem uma advertência muito grande para aqueles que toleram o espírito de Jezabel. Jezabel, ela foi uma mulher tão horrível, tão perversa, que a Bíblia vai dizer que Deus não tolera o espírito de Jezabel. Deus não tolera e não quer que nós venhamos tolerar o espírito de Jezabel. O que é o espírito de Jezabel? É um espírito demoníaco de controle, onde a mulher quer ser o homem e faz do homem mulher. É a mulher que governa, é a mulher que manda. A mulher tira o cara da igreja, a mulher faz ele beber, a mulher manda nele. Isso a Bíblia diz sobre o espírito de Jezabel. Agora, pastor, como deve ser? Deve ser feito conforme a Bíblia. O homem é o sacerdote da casa, mas a mulher é a mulher que acompanha, que edifica a casa. O homem faz a função dele e a mulher faz a função dela. Estamos vivendo um mundo onde estamos investindo os valores e precisamos nos atentar. Elias confronta o espírito de Jezabel que dominava Acabe. Por causa de Jezabel, Acabe, o rei de Israel, entrou na idolatria e junto com ela adorou um deus com D minúsculo chamado Baal. Baal era o deus da fertilidade, o deus da tempestade, o deus da chuva. Estou falando sobre o que o povo achava sobre Baal. É por isso que Elias chega metendo o pé dizendo para eles. E Elias profetizou dizendo: não vai chover. Não vai chover. Porque Elias profetizou dizendo não vai chover, para confrontar o Deus de mentira da chuva, tempestade, fertilidade, que era conhecido como Baal. Quem está entendendo aqui? Quando Deus confronta o pecado de alguém, Ele está confrontando os demônios que agiram para que aquela pessoa agisse daquela tal forma. Irmãos, por trás dessa vida física, existe uma vida espiritual. Tudo que acontece na sua vida física passou pelo espiritual. O espiritual governa o físico. O físico é controlado pelo espiritual. Se você cai em desespero, em desânimo, em tormenta, tudo isso passou pelo espiritual. Pois bem, Elias também mostrou ao povo de Israel que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Ele mostrou ao povo que só havia um Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Elias chamou Israel de volta à aliança com o Senhor. Elias disse: larguem Baal e voltem para Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse foi Elias. Presta atenção. Elias orou no nome do Senhor para que a chuva não caísse. Sabe quantos anos Israel ficou sem chuva? 3 anos e meio, pela oração de um homem. Olha o poder que Elias tinha. Ele orou dizendo: não vai chover. E Deus falou bem assim: eu confirmo, não vai chover porque você falou e você anda comigo. A palavra de Elias era confirmada por Deus. Outra coisa, Elias foi sustentado no tempo da dificuldade, da seca, de uma maneira especial. A partir do momento que a chuva cessou, Elias foi alimentado por Deus de uma maneira especial. Ele foi para um rio chamado Querite. E a Bíblia diz que toda manhã e tarde, Deus enviava um corvo para alimentar Elias com carne e pão. Meu Pai. Olha o que esse homem de Deus viveu.
Toda tarde e de manhã, Elias acordava e aí chegava o enviado de Deus, o corvo, e levava. Papai do céu mandou pão, Elias. Ele comia pão. De tarde Elias sentava, com um pouco chegava o garçom de Deus, o corvo, dizendo: papai mandou carne para você. Quem vive a vida profética em Deus tem provisão especial. Outra coisa, Elias profetizou provisão a uma viúva. Havia uma viúva em Sarepta, em Sidom, pobre, tinha um filho. E quando Elias conheceu aquela mulher estava pensando na morte. Eu vou pregar outro dia também, a viúva e o conto da morte. Você vem para ouvir essa mensagem. Está vindo tudo fresco, aproveita. A viúva e o conto da morte. Tem muita gente contando morte da sua própria vida. Depois eu te explico isso. Então, tá vindo? Anota para mim os temas, não vai esquecer depois. A viúva e o conto da morte. Põe aí. Olha só, Elias chegou uma viúva. E ela falou bem assim: profeta, Elias disse: eu quero, divide um pão comigo. Presta atenção. Prepara um bolo para mim, um pão. E ela falou bem assim: profeta, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Vou fazer um bolinho, dividir com meu filho, vamos comer e depois morrer. Ou seja, ela contou a vida todinha e terminou com a morte de fome. Tem gente contando miséria da sua própria vida. Depois te explico isso aí mais na frente. Elias fala bem assim: não, prepara o bolo e tira primeiro um pedaço para mim, depois. E ela teve coragem e preparou um pedaço para o profeta. Diz a Bíblia que a partir daquele momento, a casa dela não faltou farinha, não faltou azeite, não faltou provisão. Nessa mesma casa, passa um tempo, o filho da viúva morre. Ela desesperou e chamou Elias. O que Elias fez? Subiu ao quarto, orou pelo menino e o menino ressuscitou. Então você está começando a gravar aí, Elias, profeta de Deus, orava e a chuva cessava. Elias orava, o corvo vinha, trazia carne, trazia pão. Elias orou, o menino ressuscitou. Elias orou, a provisão chegava. Elias, mas tem mais do que Elias fez. Elias, pela fé, desafiou 450 profetas de Baal. Isso foi uma doideira. Ele chamou 450 profetas dos demônios de Baal. E disse: vamos subir ao monte. E subiram. Elias falou assim para eles: olha, vocês preparem um sacrifício para Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal colocaram o sacrifício e começaram a clamar Baal. Baal responde, Baal responde, Baal responde. E disse que chegou até o meio-dia e nada de Baal responder. Então Elias brincou: será que ele não está viajando? Será que ele não está descansando? Por isso que ele não ouve vocês? Eles entraram em transe, frenesi, e Baal não respondeu. Aí Elias falou bem assim: agora é minha vez. Se Deus me responder com fogo, o meu Deus é o Deus verdadeiro. Fogo. Sabe o que Elias fez? Ele coloca o sacrifício. Rapaz, tal do crente às vezes é chato, velho. Não, tal do crente é chato. Crente mesmo é terrível. Ele falou bem assim: agora é minha vez. Elias vai orar para o fogo descer. Ele falou: não, vou orar agora não. Ele falou bem assim: ele falou assim, me arruma lá uns baldes de água, joga bastante água em cima do sacrifício. Irmão, vai molhar o negócio para complicar o fogo, né? Primeiro, o fogo descer já era um milagre, mas com água, rapaz, tal de crente é pirracento, velho. Rapaz, só para envergonhar os cabras. Ele joga água aí, joga água. Eu gosto disso, velho. E aí ele fala bem assim: agora é minha vez. Ele fez uma oração que dava mais ou menos 1 minuto a oração dele. Responde-nos, Senhor. O fogo pegou fogo no molhado, irmão. 450 profetas do demônio mortos. E o nome do Senhor foi glorificado. E todo o povo disse:
Esse que é Deus. Esse é o Deus de verdade. Aleluia. Agora, tudo bem, mas não acabou aí. Elias era um cara tremendo. Elias orou para a chuva cessar. Diga comigo, cessou. Depois de 3 anos e meio, Elias orou para a chuva descer. E a chuva desceu. Rapaz, esse cara poderia fazer um filme, o Super Elias. E você pensa, esse cara era extraordinário. E eu digo, ele era extraordinário. Mas, após Elias orar e a chuva descer, e Elias derrotar 450 profetas de Baal, ela voltou. Lembra dela? Que Deus disse, vocês estão tolerando espírito de Jezabel. Ela voltou, a bruxonilda. Irmãos, o super-herói Elias recebeu uma carta mal criada de Jezabel. E ela disse, assim como você matou os meus profetas, eu vou matar você. E amanhã, esse mesmo horário, a tua cabeça estará em uma bandeja nas minhas mãos. Você pensa, Elias vai dar importância para bruxonilda? Ah, não vai, cara. O cara orou, o fogo desceu. O cara orou, a chuva cessou. O cara orou, a chuva voltou. O cara orou pelo menino, o menino ressuscitou. Quem é que está falando? Jezabel? Pasme. Elias desesperou. Irreconhecível. Elias fugiu para o deserto. Elias largou o servo sozinho. Foi embora, sumiu. Largou o ministério, largou a igreja, pocou fora. A pergunta é, por que, gente? Por que ter medo de Jezabel se ele já tinha vivido coisas maiores? Por quê? Aí John Bevere escreve um livro chamado Kryptonita. Leia esse livro, Kryptonita. Você sabe que Superman, ele desafiava qualquer inimigo, voava, força, poder, super-homem. Mas tinha um negocinho que tirava a força do super-homem. A Kryptonita. A Kryptonita, o Superman, são fictícios. Mas existe uma Kryptonita espiritual que é verdade. Elias deixou uma Kryptonita do medo tomar conta do coração. E quando essa Kryptonita, chamado medo, incredulidade, frustração, desânimo, toma o coração, você foge. Quando Adão e Eva pecaram, o que eles fizeram? Fugiram de Deus. Quando a gente não consegue mais estar na igreja, quando você não consegue mais estar em comunhão, olhar tete a tete, falar, sorrir, brincar, quando a gente não consegue mais ouvir uma pregação, uma das maiores guerras que eu tenho às vezes é trazer o crente para dentro da igreja. O crente vem e fica mais lá fora do que aqui dentro. Existe uma Kryptonita aí. São Kryptonitas que estão sugando a nossa fé. Elias fugiu. Ele caiu no deserto afora e disse, não quero mais. Elias viajou 40 dias para fugir do chamado de Deus. Quanto tempo estamos fugindo? Essa Kryptonita na sexta-feira, como eu disse a vocês na introdução, quando eu estava indo para o encontro pastoral, essa Kryptonita estava ali tentando acender. E eu falava, Senhor, fala comigo, Espírito Santo.
Porque só quem pode arrancar essa criptonita de dentro de nossa mente é o Espírito Santo.